Essa prisão foi no âmbito dessa operação Compliance Zero. São cumpridos 7 mandados de prisão, 25 de busca e apreensão, não só aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. E o que o Bruno Tavares apurou é que entre essas prisões, 5 delas são de pessoas ligadas ao Banco Master, do presidente e 4 diretores, e houve aí outras 2 prisões temporárias. E qual que é o objetivo da Compliance Zero, dessa operação? É combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras que compõem o sistema financeiro nacional. Lembrando então aí que na manhã dessa terça o Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Banco Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. E essa prisão também um dia depois, como o Eric falava agora há pouco, depois do consórcio liderado pelo grupo de investimento, a Fictor Holding Financeira, anunciar a compra do Banco Master, esse negócio com participação de investidores dos Emirados Árabes, e prevê aporte imediato aí de 3 bilhões de reais. A gente vai seguir aqui acompanhando, porque por enquanto não há grande movimentação aqui na sede da PF. Nós temos aqui um esquema justamente para mostrar como é que funcionava esse sistema. O Banco Master, ele vendia CDBs com juros super altos. O CDB, na realidade, é o Certificado de Depósito Bancário. Quando você aplica em CDB, você está emprestando para o banco. Então, se você compra um CDB do Banco Master, você está emprestando dinheiro para o Banco Master. O Banco Master vai pegar esse dinheiro, vai reemprestar, vai aplicar em atividades mais rentáveis e vai te devolver esse dinheiro pagando ali uma taxa de juros. Só um comentário. Eu gostei do exclamação ali, ó. Pagamos até 140% do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, uma taxa média do sistema financeiro que acaba sendo utilizada como referência para a rentabilidade de uma série de aplicações. 140% do CDI significa que você está pagando 40% a mais do que o CDI. Eu estava abrindo aqui o aplicativo do meu banco, eu achei CDB com 106, 108, 111% do CDI, mas 140, nem nada perto disso não está sendo ofertado. Não faz nenhum sentido um banco oferecer uma taxa tão atraente. O objetivo, claramente, era levantar a maior quantidade de recursos possível. E aí tem um detalhe importante. Quando você aplica recursos no CDB, também em outras aplicações financeiras, como é o caso do LCA e do LCI, você tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil por CPF. Esse fundo acaba honrando no caso de um calote. A gente está falando de um fundo que é alimentado pelos próprios bancos. Os maiores bancos contribuem com mais recursos para esse fundo. Sim. Ou seja, esse comportamento do Master começou a incomodar os grandes bancos, que é justamente a terceira imagem que está ali. A gente está falando de um comportamento que acabava sendo um comportamento de carona, ou seja, o Banco Master levanta uma grande quantidade de recursos, se der errado, o FGC cobre. FGC com dinheiro dos outros bancos, dos grandes bancos principalmente. Diante disso, o Banco Central começa a observar essa alavancagem que o Banco Master estava fazendo, ou seja, esse excesso de recursos que o Banco Master estava captando, e ele começa a perceber que existem indícios de fraude. E aí o Banco Central olha para isso e diz, bom, aqui deixamos de ter um problema apenas regulatório e passamos a ter um problema policial. Então, convida a Polícia Federal a participar justamente dessa investigação, e a Polícia Federal afirma que o Banco Master operava com títulos fraudulentos, ou seja, o Banco Master não estaria apenas excessivamente alavancado, ele estaria comercializando títulos que não têm lastro com a realidade, títulos que não são verdadeiros, com o objetivo de inflar o balanço e, consequentemente, justificar ainda mais alavancagem por parte do Banco Master. Ainda mais recursos sendo captados junto ao mercado pelo Banco Master. E aí nós acabamos chegando ao dia de hoje, onde o presidente do Banco Master e 4 diretores acabam sendo presos e o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial. E você achou isso o fato do dia do ponto de vista financeiro? Sem dúvida, porque muito se esperava uma intervenção. O que é uma intervenção? O Banco Central nomeia o interventor tenta salvar o banco. Através ali de decisões que devem seguir uma concordata, né? Que devem seguir determinados critérios absolutamente técnicos. A liquidação é outra coisa. A liquidação, você nomeia um liquidador.
Ou seja, você vai pegar os ativos do banco, tudo que o banco tem de patrimônio, tudo que o banco tem a receber e vai liquidar, vai transformar em algo líquido, vai transformar em dinheiro para pagar os passivos do banco, pagar a quem o banco deve. Na prática, o que acaba acontecendo é que quando você decreta uma liquidação, o patrimônio dos proprietários e dos administradores fica bloqueado, porque afinal esse patrimônio pode ser eventualmente utilizado para quitar o passivo do banco, para quitar e honrar as dívidas que esse banco possui. A liquidação significa na prática que o banco vai ser encerrado. Agora, encerrar um banco não é rápido, isso leva eventualmente anos para ser feito. Afinal, esses ativos, cobrar essas dívidas, ou obter esses recursos que estão num processo de liquidação não é algo tão simples, é algo que demanda tempo, eventualmente tem que respeitar contratos, eventualmente envolve algumas negociações, mas essa ação do Banco Central é uma ação forte, mas nesse caso me parece necessária. Vamos estancar a sangria, vamos interromper, porque isso aqui não pode continuar e não há chance de salvar essa instituição. Eu cheguei à conclusão que a melhor alternativa é a sua liquidação. Ali existe um ordenamento jurídico, quem vai receber na frente, quem vai receber depois, etc. Mas na prática é isso. Os acionistas são destituídos, você tem um agente ali liquidando para que os passivos possam ser cobertos através da liquidação dos ativos. Daniel, em particular, Valdo, essa conexão exatamente com políticos, né? Com o mundo da política. E o que nós temos testemunhado, para além até do Banco Master, são arranjos que envolvem essas instituições financeiras, instituições de serviços financeiros, BETs, com muitas conexões com o mundo político, inclusive na direção de aprovação de projetos que ora blindam políticos, ora protegem essas instituições dos alcances de legislação, de alcances regulatórios. O Banco Central tem feito, e o Trauma nos deu um ótimo panorama dessa história específica, mas o Banco Central tem atuado muito intensamente na direção de tapar essas brechas, o próprio Ministério da Fazenda. Se a gente fizer um retrospecto dos últimos 12 meses, nós vamos ver muitas mudanças de regulações e propostas legislativas na direção de formalizar e regular BETs, de regularizar a situação das fintechs, e é importante a gente lembrar das conexões recém-descobertas com a organização criminosa PCC, mas não é só isso, e a gente vê bancos públicos e instituições previdenciárias, no caso do Rio de Janeiro, a Rio Previdência, no caso de Brasília, o BRB. Também não me passou despercebido esse cronograma que o Trauma tocou, né? A solução de sobrevivência do Master passar por um banco público, o BRB, em março, justamente o prazo derradeiro para que se encontrasse essa solução, e quase ao fim desse prazo, uma articulação de vários partidos, líderes de PP, MDB, PL, PSB e republicanos, que votaram no primeiro dia de setembro a urgência do projeto que instituiria intervenção pelo Legislativo de presidente e diretores do Banco Central. No dia 3, também não é por acaso, de setembro, o Banco Central anuncia a rejeição à operação de compra do Master pelo BRB. Vocês mencionaram esse caráter de ostentação. Isso é muito comum. Quem cobre crises bancárias, né, ao longo do tempo, nos longos anos de jornalismo econômico, está bem acostumado a esse tipo de situação. Eu vou citar dois casos: Edemar Cid, do Banco Santos, com uma coleção de arte, né, que virou até muita ostentação, e, inclusive, fora do Brasil, o Madoff, Bernard Madoff, com uma fraude financeira de 50 bilhões de dólares, que também ostentava muito, e era essa uma isca, sobretudo para atrair investidores de pequeno porte que serviam como uma espécie de fachada para operações financeiras mais rebuscadas, mais fraudulentas, envolvendo, por exemplo, o setor público e outros segmentos da economia. Então, de fato, uma crônica de uma situação anunciada.